Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Canal Saúde, a sua revista eletrônica das noites de quinta-feira aqui da TV Meio Norte, sempre trazendo pautas relacionadas à saúde, qualidade de vida e bem-estar. E veja os destaques do programa de hoje. Nós vamos estar recebendo o cirurgião plástico Bruno Calaça para falar sobre as cirurgias reparadoras, quando é necessário realizar o procedimento e os cuidados pós-cirurgia. Quer saber dicas de camuflagem de cicatrizes e estrias? A especialista Karine Nunes vai estar falando a sua técnica e como ela ajuda muitas pessoas. Com o otorrino Victor Campelo, você vai ficar por dentro de como prevenir e cuidar das tonturas relacionadas à labirintite. Notícias de saúde no Piauí, no Brasil e no mundo você confere aqui no nosso canal Saúde, que já está no ar. Em uma era que a medicina avança constantemente, a cirurgia reparadora se destaca como uma área que oferece uma nova chance para aqueles que enfrentaram traumas físicos ou nasceram com deformidades. A cirurgia reparadora é mais do que uma simples correção física, é um processo de renovação e renascimento para muitos pacientes. E o cirurgião plástico Bruno Calaça está aqui com a gente hoje para conversar e esclarecer um pouco mais para a gente como funciona o procedimento e quando melhor é indicado e os cuidados necessários pós-cirurgia. Doutor Bruno, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar aqui, Carol. Bom, quais são as condições médicas mais comuns que geralmente requerem a cirurgia reparadora? A cirurgia reparadora, hoje mesmo eu estava tendo essa conversa com a cliente, né? Cada vez menos a gente faz essa distinção entre cirurgia plástica, estética e reparadora. Por quê? Porque elas devem andar de mãos dadas, elas devem casar entre si. Porque em toda cirurgia estética há um caráter reparador e em toda cirurgia estética, em toda cirurgia reparadora também há um caráter você estético. Não pode deixar de dar aquele refinamento estético. Então elas andam de mãos dadas. Isso é mais para efeito de questões burocráticas, questões de convênio, de operadoras, que existe essa distinção. Mas na nossa vivência, na nossa diária, a gente pouco faz essa distinção por conta disso, que casam entre si, entendeu? E então a cirurgia plástica reparadora é uma área muito vasta, muito ampla. A própria cirurgia plástica é uma área muito ampla. Então, nós somos os cirurgiões que mexem da cabeça aos pés, literalmente. Nós atuamos da cabeça aos pés. Então, a cirurgia reparadora em si, ela atua em todas as áreas do corpo humano, desde feridas, como queimaduras, desde agudas ou até as sequelas, né, pós-queimaduras, aquelas deformidades congênitas, pacientes que nasceram com algum tipo de deformidade, com alguma alteração física, as deformidades adquiridas, tanto tumores de pele, ou traumas, sinais, ou trauma após acidentes automobilísticos, traumas pós-cirúrgicos, tudo isso é a área de atuação da cirurgia plástica. Hoje também tem uma área muito que está sendo muito abordada na cirurgia plástica reparadora, que é aquela após grandes perdas de peso, aqueles pacientes que foram submetidos a cirurgias bariátricas, né, que evoluem com aquelas flacidez, né, no abdômen, nas mamas, braço, coxa. Então, hoje em dia, também é uma área muito forte da cirurgia reparadora. Inclusive, eu tenho uma amiga que trabalha aqui na TV Meio Norte com a gente, a Piauilina, a Nayana. Ela fez uma cirurgia bariátrica com o Dr. Moreira, inclusive ele teve recentemente aqui no programa Canal Saúde. E pós essa cirurgia, então aí já começa aquela batalha realmente, porque é a pele, né, a flacidez da pele que é natural, porque a pessoa perde muitos quilos e com isso vem a necessidade da cirurgia plástica. E quando você falou sobre essa questão da cirurgia reparadora, eu lembro bem que a Nayana comentou comigo no camarim da TV Meio Norte essa semana que ela precisa fazer uma cirurgia plástica, mas que para efeito do plano de saúde tem muito essa questão realmente. Isso. Geralmente acontece muito com pacientes pós cirurgia bariátrica e outros pacientes também, né, doutor? Sim, é mais ou menos sobre isso? É sobre isso. É realmente essa questão essa dificuldade que nós também temos em definir o que é reparador e o que é estético, entendeu? E não existe hoje em dia uma definição única do que é isso. Então, é difícil para nós, é difícil para o paciente entender e também é difícil para as operadoras
entenderem o que é reparador e o que é estético. Então, a gente deixa muito isso para eles, então, decidirem e o paciente chega com a queixa e a gente tenta resolver da melhor forma possível. Com certeza. Doutor Bruno, quais são os principais desafios enfrentados pelos pacientes antes, durante e após os procedimentos da cirurgia? Bom, primeiro a gente tem que definir qual é a queixa daquele paciente, né? Qual é a queixa reparadora daquele paciente. Aquele paciente, ele sofre, é uma deformidade congênita, ele já nasceu com aquilo, é um trauma que ele carrega desde a infância, às vezes é uma deformidade que ele já nasceu com ela, ele conviveu a vida toda com aquilo dali. É um desejo muito mais estético, muito mais funcional do que estético. Aquele paciente sofreu muito a vida dele toda com aquela deformidade e ele quer dar uma melhora na qualidade de vida, na autoestima dele. Então, depende muito do tipo de alteração e deformidade que aquele paciente tem. Entendi. E como é que a cirurgia reparadora ela é adaptada, por exemplo, para crianças com deformidades congênitas? Existem diferenças significativas em relação aos procedimentos, por exemplo, em adultos? Existem, claro. A cirurgia plástica em criança é uma cirurgia muito delicada, como em qualquer cirurgia na criança, né? Ela exige materiais mais delicados, equipe treinada, uma equipe que tem que estar lidando com frequência com aquele tipo de alteração. Nem todo cirurgião plástico ele está apto a tratar essas deformidades mais difíceis, aquelas deformidades maiores, entendeu? Então, precisa ter aquele convívio com aquele tipo de lesões. Existem algumas fissuras na face, crianças que nascem com alguns tipos de fissuras que só cirurgiões muito bem capacitados são aptos para resolver esse tipo de alteração. Então, precisa realmente de uma equipe muito mais capacitada para resolver esse tipo de caso. E é muito interessante a gente falar sobre isso, e eu agradeço inclusive a fala do Dr. Bruno aqui com a gente no programa Canal Saúde, porque é uma coisa que a gente precisa ter uma consciência muito séria, muito grande, quando a gente fala, por exemplo, na busca de um médico para fazer uma cirurgia plástica, reparadora ou qualquer tipo de cirurgia. A gente sabe, doutor Bruno, que com a tecnologia, a rede social, a gente tem muitas informações, muita fake news, e a gente fica bombardeada de tantas coisas e a gente acaba não pesquisando e caindo em vários golpes. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala, por exemplo, da cirurgia plástica, a gente sabe que tem muitas pessoas aí que estão fazendo cirurgia com médicos que não fazem parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que não tem capacidade nenhuma para operar aquele paciente. Tem pacientes que estão tendo queixas, o doutor Bruno mesmo, acredito eu, que já tenha feito várias cirurgias, que acaba sendo uma cirurgia reparadora, sim. Né, doutor Bruno? Sim. Quando se é feita uma cirurgia, que o resultado daquela cirurgia, independente dela ser plástica ou não, mas qualquer tipo de cirurgia, que deixa ali naquele paciente as marcas, que ficam para sempre, inclusive, né? Sim. Se não forem, inclusive, reparadas. Exatamente. É importantíssimo o que você falou. Realmente, cirurgia plástica é com cirurgião plástico. E cirurgião plástico é aquele cirurgião formado 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica e muitos cursos pela frente. Então, nem todo mundo que se vende como cirurgião plástico é realmente cirurgião plástico. Cirurgia plástica é uma especialidade médica reconhecida pelo CFM e que, para tal, precisa passar pela formação que o CFM exige. Os 6 anos de medicina, os 3 de cirurgia geral e os 3 de cirurgia plástica. É uma formação longa, é uma formação que demanda muito esforço e nem todo mundo tem a coragem de enfrentar esse desafio, né? E as pessoas querem as coisas muito rápido, né, então, doutor Bruno? É uma formação muito demorada, demanda realmente muito esforço e muito tempo. Então, muita gente se vende como cirurgião plástico, não tem a formação necessária. É importantíssimo que antes de se realizar qualquer procedimento, você investigue, saiba se aquele profissional está habilitado, é capacitado para realizar aquele procedimento, se aquilo dali não é uma área que é específica de determinada especialidade, se aquilo não é uma área específica de uma determinada área da medicina. Então,
primeiro de tudo, saber escolher o profissional que vai lhe atender. A responsabilidade realmente é muito grande. É grande. E foi pensando nisso que o doutor Bruno, com uma larga experiência, né, porque apesar dele ser muito jovem ainda, ele entrou, passou no vestibular muito jovem, um verdadeiro estudioso, e depois de alguns longos anos atuando na área da medicina, resolveu, junto com a sua esposa, que também é médica e, por sinal, uma excelente pediatra, dá um beijo grande aí para ela, montar a própria clínica, com muito mais conforto para suas pacientes, para atender melhor, né, doutor Bruno? Como é que tem sido a repercussão da clínica AMI na tua vida, na vida de toda a equipe que trabalha lá? As próprias pacientes, os pacientes, como é que tem sido para você essa virada de chave, né? Porque eu digo assim, uma vez que você é um médico, mas se torna um empresário também, você acaba a responsabilidade em dobro mais ainda, né, doutor? Você acaba acumulando funções, né? Você deixa de ser só médico e começa a ser empresário, a fazer um pouco de tudo naquele local, né? E é um local que foi minimamente pensado para oferecer o melhor para o nosso paciente, né? A clínica tá linda, tá maravilhosa, tá exatamente como a gente programou, foi tudo muito bem pensado. A gente demorou anos naquela reforma porque a gente não queria inaugurar aquele espaço diferente do que ele tá. Tudo que está ali foi exatamente como a gente imaginou, porque eu acho que o paciente da gente, quando procura a gente, além da expertise profissional, né, ele também busca um pouco de conforto, de acolhimento, de atenção, uma atenção um pouco diferenciada, né? E a clínica dentro de um edifício, um dos mais charmosos da nossa capital, que é o edifício Manhattan River Center, logo ali no térreo, sempre que eu passo por ali, eu olho assim e digo, nossa, como eu sou feliz, assim, de poder ter tido a oportunidade de estar na inauguração da clínica AMI, de constatar junto com vocês cada pedacinho que foi construído ali com muito carinho, com muita responsabilidade. Então já é um longo tempo também desse sonho da clínica pronta, e a gente vê a realização de um sonho, a constatação daquilo que foi planejado lá atrás. É muito bom. É ótimo. Não, eu digo muito isso, a gente discute em casa, eu falo muito para a Luana, tinha que ser desse jeito, não poderia ser diferente. Foram anos e anos e anos de programando, fazendo a reforma. Enfim, vou fazer quase 20 anos de medicina, já trabalhei em todos os hospitais aí da cidade, desde a rede pública quanto a rede privada, mas sentia realmente falta daquele cantinho lá, aquele meu espaço, que eu pudesse dar o toque especial para receber meus clientes. Inclusive para aqueles procedimentos na área da cirurgia plástica, cirurgia plástica, que não necessitem de internação. Aqueles menores procedimentos, né, que a gente pode fazer em consultório. Botox, preenchimento, as cirurgias reparadoras minimamente invasivas. As cirurgias menores, essas cirurgias menores a gente consegue fazer em clínica, consultório. A gente deixou um espaço lá reservado para isso. Então, realmente, eu sentia falta daquele meu cantinho, daquele espaço para receber bem meus clientes. Até porque após a cirurgia plástica, você tem um retorno com o seu cirurgião. Então, é aquele momento, por exemplo, que você terminou a cirurgia, aquele momento em que o pós-cirúrgico acaba sendo mais difícil da cirurgia. Não que seja algo que você pense assim, o pós-cirúrgico. Não, é algo, inclusive, que você pensa assim, poxa, eu pensei que era assim, poderia não ter sido. Para cada pessoa é uma pessoa. Mas é exatamente essa preocupação que você teve mesmo com aquele seu paciente, aquela sua paciente que fez a cirurgia, que está voltando para o atendimento, para o retorno, e que ela vai ter essa questão do acolhimento, que é tão importante. Tem elevador, né? É uma clínica super moderna, tem brinquedoteca para a criançada também. A doutora Luana, que é pediatra, mas é especialista em endocrinologia, ela que já tem uma atuação muito grande, uma grande médica, uma experiência muito grande na área da pediatria. A clínica conta com o primeiro andar, né, o superior, com toda uma equipe da clínica, da área da cirurgia plástica. Então, realmente, doutor Bruno, foi tudo muito bem pensado, com muito carinho, né? Então, eu tenho certeza que suas pacientes estão amando. Estão amando, graças a Deus. Está fluindo tudo bem. Que bom. Fico feliz de fazer parte dessa história e de aproveitar para convidar você que está me assistindo aí agora no programa Canal Saúde. Vai lá conhecer a Clínica AMI, tomar aquele cafezinho também gostoso, né? Claro. Tem um espaço bem diferenciado realmente para você que, de repente,
tem alguma dúvida sobre uma cirurgia plástica, reparadora ou não, qualquer tipo de cirurgia plástica, tem muita vontade de fazer, mas às vezes acaba procrastinando por medo. O ideal é que você realmente faça essa consulta, converse com o médico, mas antes de qualquer coisa, procura saber se aquele médico que você está procurando, ele realmente faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e tudo que ele fez, o histórico e tudo, para que você depois não tenha arrependimentos e não tenha que fazer, por exemplo, uma cirurgia reparadora. Mas se for necessário, doutor Bruno Calaça está aqui, né, doutor? A gente está à disposição. A gente está à disposição, com certeza. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço, Carla. Volta sempre. Obrigado. No próximo bloco, temos a entrevista com o otorrino Victor Campelo, falando sobre as formas de prevenção e tratamentos da labirintite. Agora vamos falar sobre o Clube A, nosso parceiro que assina os cenários do programa Canal Saúde. Essa loja linda em que nós estamos gravando hoje é a Uniflex Teresina. Aqui você encontra uma incrível variedade de persianas, papéis de parede, cortinas, toldos e coberturas com acionamentos manuais e motorizados. São soluções modernas para facilitar a sua vida, trazendo conforto, bem-estar e harmonia. Visite o nosso showroom. A Uniflex Teresina fica localizada na Avenida Elias João Tágida, 1307, Fátima. O nosso telefone está aqui na tela para você. Aproveita e siga a gente no nosso Instagram, @UniflexTeresina. Clube A, você merece mais. Imagine um clube com as maiores empresas do mercado de arquitetura e decoração. O encontro do design com o conforto, da funcionalidade com a tecnologia, do estilo e da exclusividade para sua casa, da arte e da iluminação. As grandes marcas estão na Clube A. Visite nossas lojas e deixe a sua casa ou escritório com muito mais qualidade. Clube A, você merece mais. A labirintite é uma condição que afeta o equilíbrio e a audição e que tem intrigado médicos e pacientes por décadas, que pode causar desconforto e afetar a qualidade de vida do indivíduo. Então, para falar sobre esse assunto, que inclusive é uma coisa que vocês têm pedido muito para a gente tratar aqui no nosso programa, a gente está recebendo hoje o otorrino Victor Campelo, que vai nos deixar informados sobre essa doença que afeta pessoas por todo mundo. Doutor Victor, fazia um tempão que você não vinha no programa, né? Pois é um prazer estar aqui de novo. Seja bem-vindo sempre, viu? Um prazer enorme a gente estar te recebendo, ainda mais para falar sobre a labirintite. De vez em quando eu converso com algum médico, eu tenho labirintite. Existem realmente alguns desconfortos, algumas intrigas em relação à labirintite, né, doutor? Por quê? Existem vários, inclusive vou começar pelo nome. Labirintite. O nome labirintite, que na verdade é como se fosse uma figura de linguagem. É igual como a gente fala, por exemplo, o gilete pela lâmina de barbear. Sim. Porque na verdade labirintite é uma doença específica que dá no labirinto. Uhum. E na verdade, se fosse falar o termo mais correto, seria vestibulopatia. Sim. Mas o nome tomou conta, o nome específico tomou conta da categoria. Então, geralmente, quando a pessoa sente uma queixa de tontura, aí diz logo que é o termo labirintite. Sim. Então, nós vamos falar labirintite porque todo mundo fala mesmo para poder entender, né? Bora falar, né? Quais são as principais diferenças, então, entre a labirintite e outras condições que causam tontura e vertigem? Bom, então, a tontura, né, o órgão que controla o labirinto, ele é o maestro, como se fosse na orquestra, é o maestro do equilíbrio. Né? Então, para controlar o equilíbrio, nós precisamos ter uma boa visão, que a falta da visão também atrapalha você se equilibrar. A parte motora também é importante para você se equilibrar. A parte do sistema nervoso também, ele vai fazer o controle dessas partes. E o labirinto, ele é o maestro. Então, se você tiver um problema em qualquer uma dessas partes, você vai terminar
apresentando uma tontura. Entendi. Algumas características vão chamar a atenção para ser um problema próprio do labirinto, né? Tem várias doenças que são próprias do labirinto, inclusive doenças também que são sistêmicas e que, por exemplo, diabetes, problema de tireoide, que são doenças que são sistêmicas, mas que causam problema de tontura acometendo lá o labirinto. Entendi. E aí que muitas vezes traz muitas dúvidas, inclusive na hora do diagnóstico. Exatamente, que é uma coisa importante também, porque muitas vezes a pessoa vai pensar na consequência que é a tontura, que na verdade a tontura é um sintoma. Sim. E aí você tem que procurar a causa, quando você vai... O primeiro passo de qualquer tratamento é você fazer o que a gente chama de diagnóstico, é você saber qual é a causa do problema. E aí você sabendo a causa, você vai atuar na origem e não apenas na consequência. Por exemplo, já pensou a pessoa com tontura, que a causa é o diabetes, e aí você fica tomando remédio para tontura e o problema é o diabetes? Entendi. Ou é um colesterol alto e você fica tomando remédio só para tontura e o problema é o colesterol que estava alto? Ou às vezes você retarda muito esse diagnóstico, né? Se autodiagnosticando, eu tenho a labirintite, eu tenho essa tontura sempre, e faz inclusive o seu próprio diagnóstico, porque é só o que acontece, principalmente os brasileiros, eu vou falar, parece que é uma coisa cultural. A gente achar que a gente sabe o que a gente tem. Quando não existia o Google, bastava a gente ter os sintomas um dos outros, dos vizinhos, dos amigos, a gente ia lá, eu tenho isso também, bora aqui, deixa eu tomar, se automedica, se autotrata e acha que é assim. Agora com a história da internet, as pessoas vão lá e dizem tontura, não sei o quê, aí vai, toma medicamento e tudo. Então assim, é preciso a gente ter realmente essa consciência. Tá tendo tontura, não tá legal, não tá conseguindo se equilibrar direito, as vertigens, é importante realmente fazer o diagnóstico preciso. Exatamente. E aí você citou aí o Dr. Google e nós temos agora um outro doutor também que é muito bom também, que é o Dr. ChatGPT também, que agora as pessoas estão lá entrando e perguntando pro ChatGPT as coisas. E aí tem que ter o cuidado. Ele mesmo, cuidado. o próprio ChatGPT, quando você pergunta para ele no final ele chama a atenção, olha, procure seu médico. Que é o ideal realmente a gente procurar o médico, né? A gente falou sobre as principais causas da labirintite e a questão do diagnóstico. Ele é feito através de exames? A parte que a gente chama, esse segmento é até uma subespecialidade dentro da otorrinolaringologia, que a gente chama de otoneurologia. Então essa parte, existem vários exames, né, que são disponíveis para poder fazer a avaliação. O primeiro passo que a gente faz é identificar se o problema é um problema que a gente chama de central, ou seja, é um problema que veio lá do sistema nervoso central, ou se é um problema próprio do labirinto. Então a gente identifica para poder direcionar como vai ser esse tratamento. O primeiro passo é a gente diferenciar essas coisas. E a partir desse momento a gente vai procurar as causas. E existem vários exames que vão ajudar a gente tanto a identificar se o problema é no labirinto, como procurar também as possíveis causas, o grau que está, a gravidade que está naquele momento. E também quando você vai fazer a questão do diagnóstico e do tratamento, geralmente o tratamento da tontura, o ideal é que seja multidisciplinar. Geralmente não é só o otorrino também que vai fazer o tratamento, porque a gente precisa de outras coisas, precisa de terapias, por exemplo, a reabilitação vestibular, que é feita por um colega fonoaudiólogo, às vezes envolve um fisioterapeuta, né? Então a gente precisa de uma equipe multidisciplinar que é para poder ver a pessoa num quadro mais integral, para poder trazer para ele uma autonomia, porque a tontura é um dos problemas mais incapacitantes que existe. Quando você tem tontura, você fica com medo de sair de casa, o risco de queda, e uma das principais causas de morte no indivíduo idoso é por queda. Por queda, e muitas vezes a queda é por causa de tontura. Ou seja, existem fatores específicos que tornam algumas pessoas mais suscetíveis, por exemplo, à labirintite? Existem vários fatores que podem estar relacionados, né? Desde de predisposições genéticas ou para cada tipo de causa você pode ter uma predisposição. Por exemplo, os problemas de colesterol, a gente chama de dislipidemias, os problemas da gordura no sangue. Então, existem tendências familiares e existe a questão do hábito, da alimentação. Os problemas cardiovasculares também, a pressão alta também compromete todos os vasos do sangue, inclusive o do labirinto, que são vasos bem fininhos. Então é comum problemas vasculares no labirinto que são causados por problemas com pressão alta que foi mal controlada durante muito tempo. Outros problemas como doenças próprias do labirinto, muitos têm origem às vezes até hereditárias, genéticas, né? Então são alguns fatores, a gente tem que cuidar principalmente dos fatores que a gente pode reduzir, né? Os fatores genéticos a gente traz no DNA, a gente não tem muito como evitá-los no momento, né? Mas os problemas de hábito a gente tem
todos os dias condições de melhorar. E eu fui percebendo também ao longo dos anos, doutor Victor, que o estresse, ele é um grande vilão nas nossas vidas, sabe? Quando eu tenho um estresse, uma carga de problema muito grande, eu percebo que a coisa piora ainda mais. Ou seja, uma vez sido diagnosticado com a labirintite, você vai ter que ter ali aquilo para a vida inteira? Ou seja, labirintite não é uma condição que vai e que volta, ela vai te acompanhar a vida toda? Excelente pergunta. Essa daí é a pergunta muito comum, né? É a pergunta da apresentadora mesmo, né? Então, é própria de quem você está em casa assistindo. Então, como eu citei antes, existem várias causas. Então, tem causas que são reversíveis. Por exemplo, existem causas até causadas pelo vírus da gripe. A pessoa pode ter uma tontura, uma doença bem aguda, chama de neuronite vestibular, uma doença bem aguda que ele apresenta naquele momento. Se ele for bem tratado e não for um quadro mais grave, ele não vai ter sequela e depois nunca mais vai ter nada. Se era uma pessoa que estava com um problema de colesterol alto e ele desenvolveu uma tontura e depois ele controlou e não descompensou mais do colesterol, ele também pode não descompensar mais da parte do labirinto. Então, por isso que é importante estabelecer a causa, porque aí você pode ir na causa e aí tratando a causa, se a causa for controlada, você pode não apresentar mais o problema do labirinto, porque às vezes o labirinto ele é o reflexo de um problema. Então ele vai ser que a gente chama um reflexo secundário. Você trata lá o problema primário e ele vai passar a não apresentar mais o problema. E existem doenças que são próprias do labirinto mesmo. Mas toda vez que você tem um problema desse que ele já estabeleceu um quadro mais grave, ou são problemas que a pessoa não tratou durante muito tempo, geralmente ou te acompanham a vida toda. Geralmente ficam as sequelas. E aí a pessoa termina apresentando um quadro mais crônico, tem que ficar controlando, fazendo medicação, fazendo reabilitação por alguns períodos. E aí tem casos que realmente precisa desse acompanhamento. Uma das coisas que mudou é que a gente tem que ter uma visão mais integral, né? Sim. Quando a gente fala em visão integral, a gente vai olhar por vários ângulos cada situação. Então, se você, voltando àquele início, quando eu comecei a falar que existem vários aspectos que estão relacionados com o equilíbrio. Então, a gente tem que cuidar de todos esses aspectos, né? E os aspectos dos hábitos, eles são, assim, fundamentais. E quando você vai fazer um acompanhamento, ou a própria pessoa vai cuidar do seu problema de tontura, ou qualquer outro problema, isso serve para praticamente tudo. Para tudo, é para a vida, viu, gente? Esse hábito, ele é muito importante. Então, você tem que cuidar, primeiro, ter uma boa alimentação, uma boa noite de sono, são coisas básicas. Cuidar da saúde mental. E aí você entrou num aspecto muito importante, que é esse fato, além do estresse, né? Dessa ansiedade de fazer as coisas, de estar sempre... Parece que a gente está sempre atrás, fazendo tudo e parece que não está fazendo nada, porque tá todo mundo fazendo, parece que está todo mundo fazendo mais que você, aí você está indo atrás de fazer mais coisas. Isso termina dando impacto também na vida de cada um. A gente está muito acelerado, Está né? muito acelerado. Então, é importante que a gente faça essa avaliação e cuide, entregue parte do seu tempo, separe parte do seu tempo para cuidar também da parte física, fazer uma alimentação saudável, fazer uma atividade física, isso é essencial. Porque disso você vai ter autonomia para poder você, inclusive, realizar as coisas que você quer com mais produtividade, com mais assertividade, você vai ganhar tempo. Na verdade, quando você investe em alimentação e investe em atividade física, você não está perdendo tempo, você está investindo um tempo numa coisa que vai lhe ganhar produtividade em outros pontos. E eu estou falando isso também porque é muito comum hoje a gente ver, por exemplo, pessoas muito jovens, inclusive, infartando, tendo um problema de AVC, pessoas relativamente, inclusive, saudáveis. Então, assim, do nada a gente pensa que não infartou, teve um AVC, faleceu muito rápido, alguma complicação ali, e você fica parando e pensando assim, nossa, aquela pessoa era tão isso, era tão jovem, era tão... Então, são coisas que vêm acontecendo na nossa vida que a gente tem que avaliar muito como a gente está vivendo a nossa vida. Parar também é preciso, desacelerar também é necessário. Será que o que está te causando essas tonturas, essa labirintite, é realmente essa questão do estresse ou tem alguma outra causa? Você já parou para pensar assim, poxa, eu tenho que parar e investigar? É importante a gente lembrar também que é um problema que acomete muitas pessoas em idade mais avançada. E todos nós vamos para lá, se Deus quiser, chegaremos até esse momento. Então nós temos que tomar cuidado, não só para a prevenção de quando você ainda está mais jovem, mas também lembrar que as pessoas mais idosas, se você tem alguma pessoa idosa em casa,
que possa estar com esse tipo de sintoma, que tem que avaliar desse ponto de vista também mais amplo. Às vezes a pessoa, é uma coisa muito comum, está com problema de tontura, aí fica cada vez mais restrito ao leito, Sim. à cadeira, à cama. O que é pior, né, doutor? É pior, porque o labirinto ele vai ficando mais fraco. E os outros órgãos também, a perna vai ficando mais fraca, o braço vai ficando mais fraco. Então, aquilo vai piorando. Então, essas pessoas, elas têm que fazer a avaliação e mesmo ela mais idosa, ela tem que ter uma atividade. Tem que fazer uma atividade de fortalecimento. Se for necessário uma reabilitação, procurar uma reabilitação com um profissional, com um fisioterapeuta, com um fonoaudiólogo, para que ela consiga ter uma autonomia e não fique dependente, consiga ter, eu acho que a gente deve chegar na melhor idade, mas com quanto mais nós conseguimos chegar com autonomia, com independência, conseguir conviver com as outras pessoas, melhor. E a tontura ela é uma coisa que restringe muito a convivência. Então, quem tiver com uma pessoa com tontura em casa, tem que lembrar de fazer com que essa pessoa procure primeiro a causa e depois você tem que olhar, não só chegar lá, fazer a consulta, tomar o medicamento, mas olhar tudo que está ao redor. Os objetos que estão em casa, se não estão atrapalhando a movimentação, se não tem muita coisa que possa estar prejudicando a locomoção. Sim. Tem uma pessoa que possa acompanhar aquela pessoa mais idosa para poder fazer alguma atividade, porque aí também, de novo, é o tempo investido para poder ter autonomia e essa pessoa terminar até precisando, dependendo menos dos familiares. Né? E é exatamente isso, tá? Eu espero que vocês possam ter absorvido um pouco do que a gente quis falar aqui nessa entrevista e, claro, também trazendo esse tema que vocês pediram tanto para a gente falar. Agora eu vou lhe pedir uma coisa, não demore tanto a vir aqui, não. Com certeza, com tá seu bom, convite especial, Victor? estaremos sempre aqui. Seja muito bem-vindo, é um prazer enorme lhe receber. Um abraço em toda a família, que eu tenho um carinho muito especial. Eu que agradeço. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista, mas olha, não sai daí não, a gente volta já já. Clínica AME, Assistência Médica Especializada do Piauí, é um espaço de saúde moderno e aconchegante, situado no edifício Manhattan River Center, o prédio mais charmoso da cidade, com estacionamento rotativo e segurança 24 horas. A clínica conta com especialidades em pediatria, como endocrinologia e hematologia pediátrica, além de cirurgia plástica. Conta ainda com espaço gourmet e brinquedoteca. Preparamos o espaço para garantir um conforto maior ainda para os nossos clientes e um serviço de excelência. Para maiores informações, acesse o nosso Instagram, @ClínicaAmePiauí, ou ligue para o contato que está aí na tela, 98182 4050. A Clínica AME, Assistência Médica Especializada, conta com uma equipe multidisciplinar de profissionais qualificados, amplas e modernas instalações para oferecer os melhores serviços na área de saúde para Teresina e região. Recepção confortável, espaço gourmet, consultórios modernos e aconchegantes e brinquedoteca. Clínica AME, no térreo do Manhattan River Center, bairro São Cristóvão. Agende uma consulta, 86 981 82 4050. Cicatrizes e estrias são marcas que contam histórias únicas sobre as vivências de uma pessoa. Elas podem surgir de cirurgia, lesões, gravidez ou crescimento, mas muitos indivíduos desejam ocultar ou reduzir sua visibilidade. Nos últimos anos, as técnicas de camuflagem para cicatrizes e estrias evoluíram significativamente. Hoje eu estou aqui com a especialista em camuflagem em cicatrias e estrias, Karine Nunes, que veio bater um papo sobre essa técnica que é utilizada, né? E a gente vai saber de que forma que essa técnica é utilizada. Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada, Carla. Então, você falou uma coisa muito interessante, porque a cicatriz, ela traz um certo constrangimento para quem carrega, né? Falando um pouquinho sobre o que é a cicatriz, ela é uma resposta do organismo causada aí por alguma lesão, por algum trauma,
que pode ter sido causada por alguma cirurgia, por algum acidente. Então, comumente, eu recebo muita cliente que se submeteu a uma cirurgia plástica, tá com um corpo belíssimo, mas tem uma coisa que a incomoda. A cicatriz. A cicatriz, Ou então alguém sofreu um acidente e também tem uma cicatriz ali que incomoda bastante. Então, essa técnica, ela que é uma micropigmentação, mas é mais classificada como uma micropigmentação paramédica, ela vem para aliviar, né, essa questão, esse constrangimento. Existem diferenças na abordagem para camuflar essas cicatrizes recentes para cicatrizes mais antigas, por exemplo? Olha, o que é importante, na verdade, observar é o tempo da cicatriz. Então, o nosso organismo, ele precisa naturalmente, independente de qual seja a origem dessa cicatriz, de um período de cicatrização, que é 1 ano, tá? Então, são necessários 12 meses para que a gente consiga aí um encerramento do processo de cicatrização. Fez 1 ano, aí a gente já consegue trazer esse procedimento para camuflar essa cicatriz. A camuflagem de cicatrizes e estrias, ela é uma solução permanente ou ela é uma solução temporária? Os resultados, eles vão durar para sempre? Então, essa pergunta ela é muito interessante, porque eu vou aproveitar até para trazer um esclarecimento sobre uma dúvida que é muito recorrente. As clientes chegam para mim e perguntam assim: Karine, essa técnica, ela vai acabar com a minha cicatriz? Então, assim, Carla, o que acontece? Existe o tratamento para a cicatriz, que pode ser através de microagulhamento, através de laser, e existe o procedimento de camuflagem de cicatriz. Qual é a grande diferença? A diferença é que o tratamento, ela vai tentar reduzir a extensão dessa cicatriz. Mas é interessante também ressaltar que a cor permanece. Então, a camuflagem, ela vai trazer o benefício de resolver a questão da cor. Então, a gente tem uma cliente com uma hiperpigmentação na sua cicatriz, ou seja, uma cicatriz mais escura, ou uma cliente que tenha uma cicatriz mais clara do que o seu tom da pele. A gente vai conseguir, com o processo de camuflagem de cicatriz, uniformizar essa cicatriz. Quais são os sinais de alerta de possíveis problemas de pele ou alergias relacionadas à questão da camuflagem, cicatrizes e estrias? Então, a camuflagem ela é um procedimento tão eficiente que raras são as contraindicações. Então, na verdade, a camuflagem ela é contraindicada para quem? Gestantes, lactantes, clientes com melasma. É importante saber também que é um procedimento que ela atende tanto um público masculino como a um público feminino. Então, o que é importante você observar na questão também da camuflagem é se o seu organismo, se você já tem uma predisposição para sensibilidade à tinta. Então, se você não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, está liberado para fazer o procedimento. E como é que os diferentes tipos de pele, eles afetam as abordagens de camuflagem? Na verdade, não. Você pode ter qualquer tipo de pele. O que a gente tem que observar? A idade dessa cicatriz. Tem que realmente ter uma idade mínima de 1 ano, tanto a cicatriz como a estria. Estria também é uma cicatriz, tá bom? A gente tem que observar também se você está observando os cuidados pós-cicatrização ou pós-camuflagem, desculpa. Tem que respeitar esse processo de pós também, para que a gente tenha um resultado mais bacana, um resultado satisfatório. Então, a pele em si, ela não tem esse quesito de atuar ou não no resultado da camuflagem. O que vai atuar são os teus cuidados. Tem essa questão também, eu fiz no ano passado uma abdominoplastia, por sinal muito bem feita, o doutor Edson Neto fez uma cirurgia incrível, minha cicatriz está muito fininha. Eu acho que eu não consigo mais nem ver a marca dela, se vocês terem ideia. Ela ficou muito perfeita, muito imperceptível, muito bem feita realmente. E eu vi muito se falando sobre essa questão da pele, porque, por exemplo, tem algumas pessoas que têm uma tendência a ter aqueloide, né? E aí eu queria que você explicasse também com relação a isso, porque muitas vezes a gente pensa assim, vai fazer uma cirurgia, tem uma expectativa,
de que a cicatriz fique maravilhosa. Às vezes a gente até compara mesmo com a cirurgia de outras pessoas e às vezes não acontece com a gente, mas isso não quer dizer que foi o cirurgião plástico, que a culpa é do cirurgião plástico ou da cirurgia que quer que seja, porque quando a gente fala de uma cicatriz não está propriamente ligada à questão da cirurgia plástica, pode ser qualquer tipo de cicatriz, mas existe realmente essa condição que muitas vezes ali a tua pele não vai reagir bem àquela cicatriz e a cicatrização não vai ser tão boa. Então, por exemplo, desses casos em que acontece o inesperado, o que se deve fazer? Esperar mesmo tempo ou não? Então, foi interessante você falar sobre cirurgia plástica, porque são os dois tipos de cirurgias que eu mais recebo no meu espaço. É a abdominoplastia e a mamoplastia também. E os resultados são maravilhosos. Nós temos excelentes médicos aqui, né? Então, o que acontece? Com relação a queloide. Queloide e melasma são dois pré-requisitos que realmente não devem se submeter à camuflagem, porque já é uma condição do organismo da cliente. Então, a camuflagem ela não é um tratamento, tá? Ela é um procedimento de micropigmentação, mais voltada para a questão paramédica e, inclusive, ela não só vai se estender para a cicatriz, mas também como para manchas, estrias, né? Vitiligo também, olheiras também, é muito importante. E sobrancelha. Sobrancelha já é a micropigmentação. A micropigmentação, né? Mas a gente pode fazer uma leve tatuagem, a gente consegue camuflar também, mas o ideal é fazer uma despigmentação, tá certo? Então, quando a gente fala em camuflagem para pacientes que têm queloide, que tem melasma, não é recomendado, porque são realmente pré-requisitos de organismo que já possuem uma sensibilidade a um movimento de lesão à pele. Então, realmente, são outros tratamentos que vão ser adequados. Olha, o fato é que a tecnologia está desempenhando muito bem esse papel na melhoria das técnicas de camuflagem, cicatrizes e estrias. E que bom, né? Você, por exemplo, é uma verdadeira estudiosa, né? Uma apaixonada por essa área. Também quero aproveitar a oportunidade para te agradecer na participação do programa e dizer que é isso. A gente tem evoluído muito na medicina, né, nas diversas áreas, falando da nossa saúde de uma forma geral, e isso realmente é muito importante. De fato, eu que agradeço você, Carla, desde 2015, quando eu comecei a trabalhar na área da beleza, você a gente sempre esteve juntas. Sempre juntas, sempre uma parceira, e olha que parceira pé quente. E, de fato, a tecnologia, ela vem ajudando bastante. Hoje em dia já existe no mercado tintas que já são hipoalérgicas, tintas com uma tecnologia tão maravilhosa que o resultado é uma cicatriz imperceptível. É como se a cicatriz realmente não existisse. E questões de equipamento também, procedimento cada vez menos dolorosos e procedimento cada vez mais seguros, envolvendo toda uma biossegurança também. Então, de fato, a tecnologia ela associada a essa questão da saúde e da estética é muito importante para a gente conseguir esses resultados satisfatórios. Que maravilha. Eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Notícias de saúde no Piauí, no Brasil e no mundo você só encontra aqui. A Unidade Básica de Saúde, UBS do Poti Velho, realizou um mutirão dermatológico de hanseníase que teve como objetivo, além de identificação de possíveis casos, alertar a população sobre os sinais e sintomas da doença e incentivar a procura pelos serviços de saúde. A enfermeira Laide Amorim, integrante da equipe de vigilância da hanseníase e tuberculose da Regional Norte de Saúde da Fundação Municipal de Saúde, e a médica Dênia Soares, da Unidade Básica de Saúde Poti Velho, falaram sobre esse mutirão e a importância da descoberta da doença para um tratamento eficaz. O mutirão de hanseníase, o objetivo é a gente buscar os sintomáticos dermatológicos na comunidade, pacientes que estão sem diagnóstico durante esse período da pandemia, para intensificar o diagnóstico de hanseníase. Para isso foram mobilizados os agentes das equipes da Zona Norte, junto com as equipes, porque o ideal da hanseníase é que o diagnóstico seja feito na atenção básica. Todos os médicos são treinados para fazer o diagnóstico. A gente só precisando encaminhar aqueles casos que são menores de 15 anos ou os casos mais difíceis que precisem de exame especializado. A
hanseníase ela é uma doença de origem secular, né? Há muitos anos ela acompanha a humanidade e aqui em Teresina a gente tem tido muitos casos de hanseníase, né? E que algumas pessoas elas têm a hanseníase, mas não sabem que tem a hanseníase. Como é que ela pode ser diagnosticada? Precisa procurar um atendimento na UBS mais próxima de casa para poder ser avaliado, né? E ser diagnosticado para iniciar o tratamento. A hanseníase, quanto mais rápido você é feito o diagnóstico e inicia o tratamento, isso evita que a pessoa venha a ter as complicações, desenvolver incapacidades decorrentes da doença. Como é que você suspeita de hanseníase? Manchas na pele, de coloração mais clara, que não coça, manchas que têm alteração da sensibilidade, como dormências. Isso é uma lesão suspeita, uma mancha suspeita que precisa ser avaliada pelo profissional na UBS, na Unidade Básica de Saúde. Uma vez diagnosticado a doença, o tratamento ele é gratuito pelo SUS, a pessoa recebe a medicação, faz o tratamento e ela fica curada, porque a hanseníase ela tem cura. Precisa ser o diagnóstico mais precoce para evitar que ela venha a desenvolver alguma incapacidade. E o programa Canal Saúde de hoje fica por aqui, mas na próxima quinta-feira você já sabe, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na Rede Meio Norte a partir das 21h30. Só lembrando que no domingo também tem reprise a partir das 3h30 da tarde. Você que nos assiste, nos acompanha, obrigada pela audiência, pelo carinho. Aproveita para seguir a gente nas nossas redes sociais, @Canal Saúde MN. Aproveita também para seguir a gente lá no nossa página no portal meionorte.com e no nosso canal do YouTube também, onde você consegue acompanhar várias entrevistas que vocês viram, inclusive no programa de hoje. Fica com Deus, até o próximo encontro. Tchau!